Todos estamos mais uma vez em nossa programação para levar mais uma vez a palavra de Deus, a palavra bíblica, às pessoas que realmente querem saber a verdade sobre aquilo que aconteceu e sobre aquilo que devemos colocar em nossa vida. Hoje nós estaremos tratando referente ao templo. Central vai ser o templo, né? Que vai estar em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15. Quero dar uma parada aqui para dizer a vocês um favor, né? Que vocês não esqueçam de se inscreverem em nosso canal, né? Dar um like e, se for possível, né? Compartilharem. O que diz a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 15? Ele diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração nesse lugar. Amém? Bom, é uma palavra assim simples, mas ela é muito profunda aos nossos conhecimentos, né? Voltando um pouco ao passado, quando ela foi escrita, né? Nós vamos ver que é um relacionamento de Salomão como rei com Deus. Assim que ele terminou o templo, o qual nós conhecemos dentro da literatura, né, bíblica como o templo de Salomão. E um fator tão importante que muitas vezes passa despercebido é quando Salomão termina, invoca Deus, né, em oração, para que ele chegue até aquele local. E Deus realmente vem até ele e fala para Salomão, né, que ele ouviu as orações dele e ele escolhe aquele lugar para ser uma casa de sacrifício. Olha que beleza! Uma casa de sacrifício. Então, o templo naquele momento passa a ser uma casa de sacrifício. Se a gente analisar aquele período, o que era o sacrifício, né? Era o local onde as pessoas que estavam sobre o pecado, né, levavam a sua oferta até o sacerdote para ser entregue, né, em sacrifício, para que Deus acobertasse o seu pecado, né? E com isso a pessoa que estava sobre o pecado, né, se entregava totalmente ali em oração e assumindo com Deus, né, que aquilo não ia mais se proceder na vida dele. É o arrependimento, né? Mas o que eu quero focar nesse momento, né? Primeiro plano, para que servia e para que serve na atualidade, na minha opinião, se muitos discordarem, pode entrar em contato aí conosco e a gente vai estar discutindo. O nosso tempo de ontem e de hoje é um local de sacrifício. Então, o que é esse local de sacrifício? É onde as ovelhas irão, para qual finalidade? Para, em oração, pedir perdão a nosso Deus. Este é o objetivo central da nossa igreja hoje em dia também. É o local de sacrifício.
onde as pessoas vão até lá então para buscar a Deus e pedir perdão pelos seus erros e pelos seus pecados, né? Esse é o intuito principal das nossas igrejas hoje, né? E trazer ao arrependimento. Hoje nós estamos num momento desse Covid-19 que para nós que conhecemos a palavra, que temos o entendimento, sabemos sim que tem o dedo de Deus em tudo isso. Que está havendo neste momento um chamado de Deus para que cada um de nós possamos estar mais junto de família e ao mesmo tempo um chamado para o nosso arrependimento e um chamado para que a gente coloque esse Deus em primeiro plano em nossas vidas. Se está acontecendo ou não vai depender da pessoa, vai depender da família, vai depender de como isso está sendo conduzido no seu dia a dia. O que nós sabemos é que alguma coisa invisível conseguiu fazer com que houvesse esse, como que nós podemos dizer, esse, eu chamo de aprisionamento interno dos nossos lares, né? Saímos dos nossos templos, saímos das nossas igrejas e não podemos esquecer que nós somos templo vivo do Espírito Santo, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, deixa isso bem claro. Cada um de nós somos templo vivo do Espírito Santo. Então nós carregamos dentro de nós o Espírito de Deus, né? O que estava, e eu acredito, acontecendo muito, é as pessoas indo até a igreja, nas suas igrejas, independente da denominação, acreditando que só aquele momento já era o ideal para se estar com Deus, para às vezes pedir perdão, e muitas vezes não pedir perdão, vão atrás por um milagre. Que a intenção principal das igrejas não é um milagre, e sim a busca pelo sacrifício nosso, que é o perdão e o nosso arrependimento. E saíam da igreja, iam embora e esqueciam de Deus. Eu costumo dizer que essas pessoas são mornas, né? E Deus, Ele só dá duas opções em nossa vida, pela passagem que nós vamos ter nessa vida, que é curta, né? Nós estamos se preparando para após essa vida, para nós podermos chegar até a nova Jerusalém, junto a Deus, junto ao Senhor Jesus. E que essa preparação só existe dois caminhos. Ele diz claro em Apocalipse, né? Capítulo 3, versículo 17 e 18, né? Que ele diz assim: eu conheço tão bem vocês, que vocês não são nem quentes e nem frios. Vocês são mornos. Antes vocês fossem quente ou frio, porque os mornos eu vomito pela minha própria boca. Olha para vocês verem então a que ponto Deus nos deixa. Só tem dois caminhos, não vai ter o terceiro. Então, se eu estou realmente no caminho junto ao Senhor, junto ao meu Deus, eu sou aquela pessoa quente, a qual eu tenho que viver pelo meu espírito e não pela carne. Esse caminho é o caminho mais difícil, é o caminho da porta estreita, onde lá Mateus ele deixa escrito para nós também. Mas é essa porta, é essa entrada que vai me levar à Nova Jerusalém. Agora, minha pergunta é o seguinte: nós como ovelhas, estamos realmente indo às nossas igrejas em busca do meu sacrifício? Levando o meu sacrifício? Ou eu estou indo à igreja apenas por milagres? Até milagres financeiros. Isso é um questionamento que cada um deve fazer. E ver e analisar
Se eu estou após a saída minha da igreja, da casa de Deus, eu estou continuando com Deus na minha vida. Porque esse é o ponto principal, né? E Deus continua nessa própria literatura dizendo o que para nós? Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre o meu povo, olha só. Então ele já afirma ali que ele poderia fazer isso, sem data marcada. Ao longo da história bíblica, a gente vê que ele tomou algumas atitudes, né? De pragas, de gafanhotos, né? Olha o que nós estamos passando hoje em dia. É uma praga? Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E o que ele manda fazer? Ele fala que ali, naquele local, que ele está consagrando como um local de sacrifício, se isso acontecesse, ele dá os caminhos de como conseguir uma bênção. Eu vejo também, né, que ele está instruindo naquele momento, Salomão, a passar o seu povo, como que eles iam buscar bênção junto ao Senhor. E para nós também hoje em dia, é um ensinamento muito importante, que nós precisamos colocar em prática. Se já estão colocando, que maravilha, que ótimo. Para quem não está, é o momento de aprender como nós vamos fazer para que essas bênçãos cheguem até nós. Ele dá os caminhos, ele fala, o povo vai ter que se humilhar, orar, buscar. O que será que é esse humilhar? Esse humilhar é o arrepender. O que é muito difícil hoje para nós seres humanos, que estamos buscando essa nova Jerusalém, é se arrepender. Nós chegamos até a pedir perdão, mas chegar no arrependimento, nós temos que ser muito humildes. Muito humildes. Senão nós não vamos a esse arrependimento. Nós vamos passar algumas horas ou passar alguns dias, nós vamos voltar a cometer aquele pecado. Então, esse humilhar é exatamente isso. Temos que ser humildes, se arrepender, orar e buscar a face de Deus em nossa vida. Com isso, vai haver uma conversão interna, que eu vou estar muito mais próximo de Deus, e vocês tenham certeza, Deus vai atender os nossos pedidos. A bênção vai vir. Eu vejo que houve um clamor nacional na nossa nação, da gente fazer um jejum, da gente orar. Imagine todos nós orando ao mesmo tempo. Todas as famílias que estão dentro dos seus lares nesse momento recolhidos, né? Uns acham que é um recolhimento político, eu estou vendo também é um recolhimento espiritual, né? Pela história da Bíblia, nós vemos quantas vezes Deus uniu o povo, uniu na saída do Egito. Depois, em Jerusalém, ele falou que ia aprisionar eles, por teimosia a ele. Veio o rei, né? Nabucodonosor, da Babilônia. Leva aquele povo hebreu todos presos por 70 anos. Ele deu as regras que ele queria, como deveria ser, para a liberdade deles, né? Que era colocar ele como o único Deus da vida deles. E amá-lo. O povo ainda continuou teimoso, né? Então eu vejo hoje que ele nos recolheu também em oração, para que a gente possa repensar a nossa vida, para que a gente possa repensar o que está acontecendo nessa nação e nas outras nações. Hoje, se a gente analisar mesmo, está pior que Sodoma e Gomorra. Pelos pecados que vieram,
Hoje nós temos até pecados via internet. Quantas coisas que está acontecendo nesse mundo, que às vezes não, que Sodoma e Gomorra não tinha. Então, meus irmãos e amados, estamos recolhidos. Imagina então todos nós em oração, seguindo esse caminho, a gente se humilhar no arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, da nossa família, da nossa nação, de tudo que está acontecendo, e buscar realmente a face de Deus. Ele fala o que vai acontecer. Ele fala lá, né? Agora estarão abertos meus olhos e atento os meus ouvidos à oração desse lugar. Tá aí. Regra específica de como devemos fazer para que Deus abra o seu coração, para que Ele abra os seus ouvidos. Ele está dando uma regra para nós, Ele está dando uma fórmula de como devemos conduzir as nossas vidas. E como devemos se portar dentro das nossas igrejas, em primeiro plano. Que não é para a gente buscar os milagres, mas em primeiro plano é nós buscarmos o nosso sacrifício, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão junto ao Senhor nosso Deus. Isso é importante nos dias atuais. Nossa, é tão fácil de se falar e às vezes difícil de ser cumprido. Mas devemos cumpri-lo. Né? Tem uma passagem que deixa bem claro para nós, 1 João, né? Capítulo 14, versículo 15, ele fala para nós que maneira que nós devemos amar e obedecer a Deus. Não é? Para nós amarmos a Deus, nós temos que obedecer os seus mandamentos. Olha que maravilha. Agora, se a pessoa não obedece os mandamentos de Deus, como é que ela pode dizer que ama a Deus? Absolutamente não. Então ela não está amando a Deus porque ela não está obedecendo aquilo que Deus deixou, que foi os seus mandamentos. Nós temos que fazer, em primeiro plano, uma busca interior para a gente analisar como que nós estamos dentro desses fatores que Deus deixou em revelação para que a gente cumprisse, para que a gente receba as bênçãos. Ele está deixando aí, olha, querem as bênçãos? Que maravilha! Está buscando essas bênçãos? Então vamos lá. Hoje você é templo vivo do Espírito Santo. Após a morte de Jesus, Ele deu essa condição para nós, de ter o Espírito Santo junto a nós. E de que forma que nós temos que agir então? Eu estou em casa, então vamos lá. Vamos fazer o quê? Humilhar, orar e buscar a face de Deus. Aí Ele vai nos ouvir para que essas bênçãos sejam realizadas em nossas vidas. Né? E não podemos esquecer que às vezes antes desse período que nos colocou nessa quarentena, dentro de casa com a nossa família, muitas vezes nós pronunciávamos maldição da nossa boca. É o que o inimigo realmente adora que a gente faça. Mas então não é o momento disso. É o momento de buscar em sacrifício esse Deus, essa bênção, né? E não esquecendo, né, que nós temos que obedecer os mandamentos de Deus. E que Ele define os seus mandamentos em dois, que é amar a Ele sobre todas as coisas. Então amar a Deus sobre todas as coisas. Muita gente fala que ama a Deus, mas põe em primeiro plano o prédio onde ele mora, ou seja, a casa onde ele mora, muitas vezes o carro, a roupa que ele vai colocar, o filho, etc, etc. Não, ele deixa bem claro, nós temos que buscar em primeiro plano é quem? A Deus. A Deus nós temos que buscar.
E depois ele fala tão bonito, né? No mandamento, amai o seu próximo como a você mesmo. Aí eu falo para vocês, mas para me amar, eu tenho que obedecer, então, os mandamentos do Senhor. Porque aí eu vou saber que eu estou amando a Deus, e se eu estou amando a Deus, eu vou me amar e vou amar meu próximo. Vou amar todos aqueles que estão ao meu redor. Então é fácil de se ver isso daí, de se entender isso daí. Se a pessoa não está obedecendo o mandamento de Deus, ela não vai amar nem a Deus, nem a ela e nem a ninguém. É uma tragédia dentro do lar dele. É o momento de ver se isso está acontecendo na vida. Ah, está acontecendo? Então agora é o momento de eu obedecer os mandamentos de Deus, para ele ver que eu o amo. E se eu amo, eu me amo. E se eu me amo, eu amo todos aqueles que estão ao meu redor, principalmente a minha família. Agora não adianta querer me convencer que você ama a tua família se você não amar a Deus. Ou seja, se você não obedece os mandamentos de Deus. Vai ser um amor falsificado dentro do seu lar. Eu tenho certeza, é aquele que é o amor. Né? E não existe 3 caminhos para Deus, só existe 2. Aquele que vai seguir a ele e aquele que não vai seguir. O que vai seguir sabe o que vai acontecer, e aquele que não está seguindo, seja consciente, porque sabe que o fim dele no julgamento é o fogo eterno. Né? Então, meus amados, tá aí. O que eu tinha que estar falando, o que eu tinha que estar passando hoje para vocês, é exatamente como eu chegar nas minhas bênçãos, como eu me atuar dentro da igreja, dentro do meu templo vivo, e como chegar às minhas bênçãos. Né? Recapitulando só para nós encerrarmos. Templo. Primeiro plano é buscar o meu sacrifício, ou seja, buscar o meu perdão e o meu arrependimento. Segundo, como buscar, como chegar até Deus, humilhando, ou seja, arrependendo, orando, né? E buscando a face de Deus. Aí sim, ele vai abrir os seus olhos, ele vai abrir o seu ouvido, ele vai abrir o seu coração para aquilo que nós estamos chegando até ele. Né? E não podemos esquecer que só existem 2 caminhos. Amém? Fiquem com Deus, eu vou fazer uma oração para todos nós. Ô Pai amado, Pai querido, nós estamos nesse momento para chegar até Ti, Pai, dizer que Te amamos demais, Pai. E que queremos o Senhor em nossa vida, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti, de corpo, alma e espírito. Estamos nesse momento Te pedindo perdão e se colocando em arrependimento, Pai. E Te agradecendo por tudo que tem feito a cada um de nós, Pai. Sim, Pai. Pelo dom da vida que o Senhor me destes, não só a mim, mas todos esses que estão nos vendo nesse momento, Papai. Nós Te agradecemos, porque muitos ficaram no dia de ontem. Que o Senhor possa nos abençoar a nossa vida. Que o Senhor possa estar conosco no decorrer de todo esse dia, dos dias que virão, Pai. Somos muito gratos a Ti. Que o Senhor possa abençoar a nossa nação. Que o Senhor possa abençoar as nossas autoridades, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.